Sim, não, é isso aí. Muito bem, pessoal. Então vamos iniciar a aula de hoje aí com essa, né? O Kahoot não, desculpa. O Meet não quer que eu, né, apareça para vocês. Então vamos ficar aí com essas tela colorida aí, muito bem. E vamos para frente. Bom, pessoal, planejamento e escalonamento da produção de hortaliças. Então, isso aqui hoje, né, o objetivo da aula é mostrar para vocês algumas características em relação ao planejamento, né, e também mostrar, né, como são realizados os cálculos, né, para planejamento do escalonamento, né. Muitas vezes a gente vai pensar, né, eu vou dar alguns exemplos para a gente fazer isso e vocês vão fazer os exercícios também, para treinar esses cálculos, né, de escalonamento, que grande, né, a gente pode falar que tem uma grande maioria das olerícolas, das espécies, que são de ciclo relativamente curto, né? Então, assim, o escalonamento é extremamente importante que ele seja realizado, né, de forma correta para você garantir o fornecimento, né? Muitas vezes a gente vou comentar com vocês um pouquinho sobre os tipos de comercialização, né? Hoje a gente tem diversas formas, né, de comercialização, sempre houve, né, de hortaliças, desde as feiras livres, supermercados, os atacadistas, né, Ceasa, Ceagesp, né, fornecimento direto aos consumidores, que hoje também, principalmente na época com o problema da pandemia, né, a gente teve muitas alterações nos sistemas de venda, né, com entrega direto ao consumidor, né? Já existem empresas que fazem isso, que você pode montar a sua cesta e eles entregam direto na sua casa, né? Então é um link direto do produtor, né, com o consumidor. Supermercados, por exemplo, que, né, existem contratos, né, onde você tem que entregar determinada quantidade, né? Então o produtor precisa, né, estar preparado para poder suprir, né, isso, né, principalmente na forma quando é de contrato, né? Então, esses cálculos de escalonamento são extremamente importantes, tá, pessoal? Então, hoje eu vou dar... Existem diversos já, né, hoje, né, com aplicativos, programas, existem várias coisas do tipo, né? Mas com o formato que eu vou passar para vocês, vocês conseguem elaborar uma planilha, por exemplo, né, para poder usar o Excel e fazer esses cálculos também, tá certo? Então, vamos lá. Bom, o que é o planejamento, então? Quando eu falo de planejamento, né? Lembrando sempre, né, pessoal, podem usar o chat aí ou abrir o microfone, tá? Se quiserem fazer perguntas, comentários, fiquem à vontade. Então, o que é o planejamento? É a primeira medida a ser tomada antes de qualquer atividade de produção olerícola. Eu estou falando de produção, né? Lógico, sempre visando produção comercial, né? Não é questão daquela hortinha que você vai montar em casa, horta, né, doméstica. Estou falando de produção comercial. É uma etapa importante para se avaliar previamente os objetivos pretendidos e os meios necessários para alcançá-lo, né? E assim evitar possíveis prejuízos e perdas. Então, pessoal, a primeira parte do planejamento, né? Aí eu pergunto para vocês, qual que é o objetivo, pensando em produção de hortaliças? Alguém pode me dar um exemplo? Ou falar algum... Se você for atender um produtor, qual que será o objetivo? Não me respondam que é produzir hortaliça, né? Logicamente que é produzir hortaliça. O objetivo é o quê? Ok? Muito bem. Então, vamos pensar em objetivo como o quê? Você vai fornecer para a Feira Livre? Você vai fornecer diretamente para o consumidor? Ah, eu pretendo estabelecer contrato com rede de supermercados, né? Vou entregar no CEAGESP. Então, o objetivo, né, tem que ser determinado inicialmente, que a partir dele
Vamos pensar depois nisso. Outro tipo de objetivo, né? Vou produzir quantas espécies? Vou focar em uma espécie? Duas, três? Ou vou fazer uma coisa mais variada, mais sortida? Então, isso também tudo vai influenciar dentro desse planejamento, tá bom? Então, quando eu falo do planejamento, eu vou pensar nessas três questões principais: o que produzir, quanto produzir e quando produzir, né? Então, pensando em responder esses questionamentos, eu vou falar com vocês agora algumas coisas a respeito, né, do da resposta a essas questões quando se fala de planejamento. Então, o que produzir? Então, a escolha sobre as espécies olerícolas passa pelo conhecimento de três aspectos fundamentais. Então, o primeiro é o mercado, logicamente, né? Se você pensa, vamos pegar um exemplo aqui, né? A maioria de vocês conhece a Campina do Monte Alegre, né? Então, se você vai fornecer, vai iniciar a produção para atender, né, o município da Campina do Monte Alegre, você tem que pensar no mercado, né? E vai influenciar o quê? Na quantidade, logicamente, principalmente no tipo, né, de hortaliça que você vai cultivar. Se a gente falar de hortaliças aí que são específicas para determinados nichos de comércio, como o radicho, a gente falou semana passada, no carrútil, couve de Bruxelas, muitas vezes o mercado, né, que você pretende atender pode não conhecer essas hortaliças, então a aceitação pode ser mais demorada, pode ser que você não consiga ter um retorno tão rápido com isso. Ok? Então, o mercado é o primeiro ponto e é extremamente importante quando, né, sobre a escolha das espécies que serão produzidas. Tecnologia disponível. Como que a tecnologia disponível vai influenciar, pessoal, na escolha de olerícolas? O que vocês imaginam? Ou não? Ou a tecnologia disponível para a produção não vai interferir? Sim, professor, garante um aumento na produtividade das espécies? Esse é um ponto, Larissa, mas eu quero assim, vamos pensar, Larissa, na questão de escolha, tá, pessoal? Eu estou pensando assim, eu estou iniciando, vamos pensar assim, eu vou iniciar um projeto aqui na região para me tornar um produtor de hortaliça, né? E eu preciso determinar o que eu vou utilizar. Vamos pensar a região aqui do campus, tá? Vamos pegar o exemplo aqui do campus. Como que essa tecnologia vai influenciar na escolha da espécie? É isso que eu queria que vocês pensassem e me dissessem, tá? E aí? Vamos pensar lá na Campina, né? Vamos pensar sempre ali, pegar um exemplo ali, que é próximo ao campus. Vamos supor, pessoal, eu vou montar ali uma hidroponia. Vou pensar assim, vou trabalhar com hortaliça hidropônica, certo? Tem mercado para isso? Lá na Campina, por exemplo? O que vocês acham? Bom dia, Carlos. Pessoal, antes que eu esqueça, coloquem o nome e o RA de vocês no chat, por favor, tá? Eu esqueci de pedir no início da aula. Então, fica tranquilo, Carlos, sem problema. Então, coloquem aí. Obrigado, pessoal. Eu esqueci, desculpa. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pegar um exemplo, então. Uma hidroponia. Vou montar um sistema hidropônico para atender, né? Primeiro, todos sabem o que é o sistema hidropônico de produção de hortaliça? Ou melhor, alguém não sabe o que é o sistema hidropônico? Então, eu vou entender que todos já sabem o que é uma hidroponia, né? Já que ninguém se manifestou. Beleza. Então, e aí, pessoal? Mercado, eu teria mercado por hortaliça hidropônica na Campininha? Sim ou não? Raja falou que acha que sim. Ok. Muito bem. Então, vamos pensar.
né, que sim, tenho mercado. Tenho tecnologia disponível? Para mim montar o meu sistema hidropônico na Campina, no Monte Alegre? Se eu precisar de material, se eu precisar de assistência técnica especializada, eu vou conseguir isso aqui na região, pessoal? É foda, né, professor? O mercado também não ajuda muito. Não. E por isso que eu estou falando, sabe, Haroldo? A gente tem que pensar sempre todos esses pontos que eu estou falando com vocês, né? Eu quero dar um exemplo, por exemplo, de como que a tecnologia vai influenciar na escolha, tá? O Milena está falando que acha difícil, a Natália falou que acha que mais ou menos, tá? Vamos lá. Especificamente, pessoal, que eu não tenho uma empresa que trabalha, né, especificamente com hidroponia, tá? Eu falo que eu já fui em alguns produtores aqui na região, eu sei a reclamação era essa, sabe? Que a parte de técnica especializada dessa tecnologia disponível para a produção, né, aqui na região é um pouco difícil. Então, assim, se você for pensar em custo, eu vou ter que chamar um técnico de outro lugar. Então, tem deslocamento, tem como se diz, a mão de obra vai vir de fora, vai ficar mais caro por mim, né? Às vezes material, né? Os adubos, né? Os nutrientes, né? As formulações que são usadas para a hidroponia são extremamente, né? Tem que ser extremamente solúveis, então são mais caras, então tem tudo isso influencia, né, na questão da escolha, pensando, né? Também no mercado. Então, aqui eu posso pensar isoladamente em cada ponto desse, mas sempre ligando um com o outro, que vai chegar na questão da viabilidade econômica. Então, o Raja falou que acha que tem mercado para, né, produto hidropônico. A tecnologia já vai ficar mais cara. Então, seria viável economicamente? Eu teria que fazer um estudo, né, lógico, para identificar se eu teria viabilidade econômica utilizando essa produção, né, pensando em atender o mercado, por exemplo, da Campina do Monte Alegre, um exemplo, tá, pessoal? Então, logicamente, pessoal, dependendo, da região, né, de onde vocês vão estar iniciando essa produção, né, esses pontos vão ser muito importantes, né, para determinar o que produzir, tá bom? Bom, quando eu falo, né, de mercado, dentro dois pontos são extremamente importantes, né? Primeiro é o hábito alimentar do consumidor-alvo. Então, de novo, pegando na Campina, couve de Bruxelas, que vocês falaram, acho que foi até a Ana falou, eu comi, mas não sabia, já tinha comido, mas não sabia que era couve de Bruxelas. Então, se você pensar em produzir couve de Bruxelas, para um público consumidor-alvo de vocês que não está acostumado com isso, né? Então, assim, já vai ser a questão do mercado, né? Já vai ficar um pouco mais difícil. Você vai ter que introduzir uma nova espécie no mercado, né? Para criar esse hábito, certo? E, logicamente, poder aquisitivo também, né, pessoal? Porque dependendo, né? Se a gente pegar dentro da economia, quando você vai ver o custo de produção, se você aumenta muito a quantidade, né? Você vai chegar num pico em que você vai ter um equilíbrio bom entre a questão do custo e o preço que você está vendendo. Agora, se você produz menos, o custo fica muito elevado, né? Pode ficar muito elevado. Então, vai ficar muito caro aquele produto e o poder aquisitivo no mercado que você pretende atender pode não conseguir pagar um preço para você ter, né, um retorno, tá bom? E também tipos de mercado, né? Se vai ser local, se vai ser regional, atacadista, né? Se você vai fornecer para a CEAGESP. Então, isso também vai influenciar no que você vai produzir. E também se você vai atender alguns outros nichos de mercado, né? Também vai ser um fator para ser levado em consideração, tá bom?
Tecnologia disponível. Então, o que é bom para o mercado não terá utilidade se o produtor não tiver ao seu alcance a tecnologia que o permita produzir com qualidade e a frequência, né, que precisa ser feito para a entrega. Então, essa questão de tecnologia, aí vocês entendam como tudo que está, né, envolvido na produção, tá, pessoal? Desde equipamentos, desde de assistência técnica, né, insumos, né? Então, isso tudo é muito importante quando se pensa, né, na questão do que produzir. Bom, dando exemplo, né, quando se fala em tecnologia disponível, né, disponibilidade de sementes é muito importante, obtenção de insumo, equipamentos e ferramentas, mão de obra, né, que a gente já falei com vocês quando a gente falou das características do sistema de produção de olerícola, né, é um sistema que emprega muito a mão de obra, né? Muitos tratos culturais, muito dos manejos que são feitos com as culturas são feitos, né, por pessoas. Não temos máquinas para fazer esses equipamentos, para fazer esses manejos. Então, gasta-se muito com mão de obra. Então, às vezes eu preciso de mão de obra especializada, como o caso da hidroponia, né, que eu falei. Então, você vai precisar de uma mão de obra especializada. Ou você vai ter que fazer o treinamento, né, da mão de obra para poder trabalhar nesse novo sistema de produção. Ok? Bom, então, dentro do o que produzir ainda, né, falando da viabilidade econômica, o mercado vê a tecnologia disponível, né, dentro desses parâmetros que a gente conversou aqui agora, eu vou conseguir fazer o quê? A determinação de um preço mínimo, certo? Para poder ter um preço mínimo que eu vou conseguir vender o meu produto e consigo pagar meus custos, consigo, né, fazer com que o meu negócio, né, prossiga, né? Então, análise do custo de produção, extremamente importante, tá, pessoal? E até hoje, viu? Principalmente quando se fala quando a gente procura de pequenos e médios produtores, né? Muitos não sabem ou não fazem, né, a questão da análise do custo de produção, tá? De novo, eu falo porque quando eu atendia produtores, pequenos produtores, dava assistência técnica lá em Sergipe, né? Eu acho que tinha um produtor que anotava, né, que fazia um controle do que ele comprava de semente, de insumo, né, adubo, tudo, para ver quanto que ele estava gastando para produzir. O resto, ninguém fazia nenhum tipo de controle, tá, pessoal? Então, hoje ainda tem muita questão, né, de déficit nessa questão do custo de produção, tá? A maioria dos produtores lá não sabiam, tá, quanto que gastavam para produzir. Então, para você saber se você está tendo lucro ou não, né, ou se vai se manter, né, naquela atividade, é preciso ter análise do custo de produção, tá? A partir disso, você vai fazer a determinação do lucro possível, né, que você pode ter, né, analisando o mercado, tecnologia disponível, para fazer o quê? A manutenção do empreendimento. Então, você vai continuar, né, o produtor vai continuar naquela atividade, certo? Com a determinação desse lucro, preço mínimo e análise, principalmente a análise do custo de produção. Tá bom? Bom, quando eu falo de viabilidade econômica também, eu tenho que considerar aquelas características do sistema olerícola, né, que são bem, a gente já falou também. Alto investimento por hectare explorado, tá? São espécies, de modo geral, tá? Ciclo curto, uso intensivo do solo, né, pessoal? Já que o ciclo é curto, né, a gente vai ver ali nos cálculos quantas safras eu consigo fazer num ano, por exemplo. Então, vocês vão ver que é bastante. Então, isso é um uso intensivo do solo. Há necessidade, né, de manutenção do solo, com rotação, com técnicas de conservação, tá? Exigem tratos culturais particulares, alocam excessiva mão de obra, apresentam alto risco, né? Então,
A gente sabe que, principalmente a fatores climáticos, né, a gente tem muito problema com perda, né, em determinadas épocas do ano, então isso é um problema, né? E requer grande capacidade técnica e administrativa do produtor, tá, pessoal? Então, isso também, lembre-se, é muito importante, tá bom? Quanto produzir, né? Então, agora eu já sei o que eu vou produzir, pensando em mercado, tecnologia disponível e viabilidade econômica, ok. O que eu vou produzir? Quanto produzir? Então, primeiro, a demanda do mercado, logicamente, né, que vai influenciar, né? E aqui entra também, por exemplo, qual mercado você está atendendo, né? Se você vai atender um CEAGES, por exemplo, né, você pode ter variação nessa demanda, dependendo da época do ano. Se você tem um contrato com o supermercado, que entrega no supermercado, qual a vantagem? Né? A entrega é constante, você sabe quanto você vai entregar por semana, né? A quantidade, e o preço também. Já no caso do CEAGES, pode ter oscilação também do preço, né? Conforme aumenta a oferta, diminui o preço. Então, pode ser que tenha essas questões. Então, logicamente, o supermercado também tem as vantagens, tá, pessoal? Lógico, né? Como todos os mercados, então, é importante fazer sempre essa análise, tá certo? Então, a demanda do mercado, que vai ajudar a determinar quanto produzir, o ciclo das culturas, logicamente, né? Então, se eu pegar aí a parte de folhosas, né? Alface, chicória, essas espécies, o ciclo é bem mais curto, né? Agora, se eu pego o tomate, por exemplo, né? É um ciclo maior, mas a produção também é constante, a gente vai ver essas diferenças aí para fazer os cálculos, tá? E, logicamente, a questão da perecibilidade dos produtos, né, pessoal? Então, assim, eu não posso pensar em produzir alface aqui na Campina, por exemplo, no município da Campina, para vender em outra região muito distante daqui. Porque no transporte, né, ela vai perder muita qualidade, né? Então, ou se eu for ter que usar um transporte com refrigerado, alguma coisa, vai aumentar muito o meu custo, talvez fique inviável a comercialização desse produto, né, nesse outro mercado. Então, essa questão, né, da perecibilidade dos produtos é extremamente importante também, tá? Quando produzir? Aí o quando produzir, né, se eu determinei o que eu vou produzir, quanto que eu vou produzir, eu preciso ver quando eu vou produzir. Aí entra a questão do escalonamento da produção. Então, eu vou determinar as épocas de semeio, né, de semeadura, época de produção de mudas, e vou fazer um escalonamento que vai do plantio até a colheita, tá? Então, agora entra a questão da determinação, né, desses valores, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Produção. Então, vou fazer agora, vou mostrar para vocês os cálculos, quanto que a gente faz esses cálculos para algumas culturas, né? Que eu dividi da seguinte forma. Culturas com transplantio de mudas, então eu tenho que produzir a muda e faço uma colheita só. Exemplo, alface, almeirão, brócolis de cabeça única, né? Que é o brócolis ninja, couve-flor, repolho, dentre outras hortaliças, né? Que são propagadas por transplantio de mudas, tá? E eu faço a colheita uma vez. Então, como que eu vou começar a determinar o escalonamento, né, dessas para esse tipo de culturas? Primeiro, né, índices técnicos para o escalonamento da produção. Eu preciso determinar qual que vai ser a minha frequência, o F, né? É diária, é semanal, é mensal, é quinzenal, tá? Não importa. Vocês precisam definir, porque definindo a frequência, ela que vai servir, né, de parâmetro para a gente fazer os outros cálculos, tá bom? Eu vou ter minha demanda, D. Eu vou usar essas letras, tá, pessoal, para ficar mais fácil as fórmulas para vocês, tá bom? Então, sempre que aparecer o F, a gente vai estar referindo a frequência,
o D de demanda e assim por diante, tá bom? Então, a demanda é o quê? É o número de cabeças, molhos, caixas, quilos, né? Quanto que eu vou entregar do produto, tá bom? Então, é a minha demanda. Então, eu acertei com o mercado que eu tenha a demanda lá de 100 cabeças de alface, por exemplo, né? Eu tenho a margem de segurança. Minha margem de segurança, né, em relação à minha demanda, vai de 5% a 20%. Então, eu vou determinar a minha demanda bruta como? A demanda bruta vai ser a demanda mais a margem de segurança. Aí eu pergunto, por que essa variação tão grande, pessoal? De 5% a 20% da demanda, essa margem de segurança. Alguém? O que vai influenciar você usar 5% ou você usar 20% de margem de segurança? Como que vocês, como futuros agrônomos que irão trabalhar com o produtor, vão fazer cálculos de escalonamento de produção de hortaliças, qual a margem de segurança que vocês usariam? E o porquê? Ninguém? E se eu falar que está valendo um ponto? Alguém me responde? E responder certo, né, pessoal? Hein? Vamos acordar, pessoal. Toma um café aí, vamos participar, porque aí fica melhor. Quando eu uso 5, quando eu uso 20? Ou quando eu uso 10, 15? Como que eu vou determinar isso aí? Ninguém tem nem ideia dessa margem de segurança? Natália falou que vai depender da distância. Como que vai ser transportado? Tá. Esse é um fator, Natália, mas não seria o principal. Por que eu vou pôr margem de segurança, pessoal? O Raja está falando época de produção. Também pode ser um fator, mas não seria o principal. Cultura, talvez, Daniela. Também, mas não seria o principal, pessoal. Quero que vocês pensem o seguinte. Seria o quê? O sistema de produção. A forma de cultivo. Esse é o principal, certo? O transporte influencia, Natália? Sim. A época também, Raja. E a cultura também, Daniela. Com certeza, vocês falaram não está errado. Mas o principal é o quê? Se eu faço meu cultivo, vou fazer dois hipóteses para vocês. Um sistema tradicional, canteiro, a céu aberto, a horta tradicional, né, de produção convencional, tranquilo. E o outro sistema seria um sistema hidropônico, em estufa, né, de produção, né, um sistema hidropônico, dentro de estufa, fechada, protegida. Para o sistema convencional, de canteiro ao céu aberto, qual seria a sua margem de segurança? Vamos supor, 5% ou 20%? 20%. Por que, Raja? A maior. A Milena falou também a maior. Por que vocês usariam 20%? Maior risco na produção. Muito bem. Exatamente. Então, Milena falou que os riscos de dano. Então, assim, exatamente é isso, pessoal. Então, essa margem de segurança vai oscilar dessa faixa maior por conta disso, né? Eu posso ter o risco de ter perdas, né? Num sistema convencional, por exemplo, de produção, é bem maior do que ter dentro de uma estufa de produção, dentro de um sistema hidropônico, né? Então, a minha margem de segurança para um sistema hidropônico, por exemplo, vai ser 5%. Pode ser até menor, né? Porque a perda é muito menor, tá bom? Muito bem. Então, calculamos a demanda bruta, né? Entendemos da margem de segurança. Eu vou precisar saber a produtividade, né? Então, a média de produtividade, né, por hectare ou por metro quadrado, aí depende do tamanho da área. E o ciclo da cultura, aí contando da semeadura até a colheita, tá? Então, lembrando, a gente está falando aqui
para culturas onde eu faço o transplantio da muda e a colheita é única, tá? Então, o ciclo vai ser o total desses dias. Aí depois eu vou determinar o quê? O AP, que é o quê? A área ocupada por planta. Porque dentro do escalonamento, pessoal, aqui, não só a gente vai determinar, né, valores e épocas para gerar o escalonamento, mas também o tamanho da área, né? Então, eu vou precisar do espaçamento para me ver quantos metros quadrados por planta, né, cada cultura vai ocupar. Eu posso colocar aí um acréscimo, né, da mesma forma que eu uso a margem de segurança. Eu ponho um acréscimo nessa área ocupada por planta de 10% a 30%, considerando espaçamento e carreadores, né, dependendo do sistema de produção. Então, eu aumento um pouquinho, certo? E a partir disso aí, eu consigo determinar a área da unidade de produção. Então, unidade de produção, né? Aí eu posso calcular em metros quadrados ou hectare. Entendam, unidade de produção, pessoal, é cada área do escalonamento prevista para atender a demanda do período, na frequência. Igual eu falei lá, se são 100, né? 100 cabeças de alface eu preciso entregar por semana, a minha unidade de produção é um canteiro onde caibam, né, considerando a área ocupada por planta, já com acréscimo aí do espaçamento dos carreadores, caibam 100, já com a margem de segurança, 100 cabeças de alface. Então, essa é uma unidade de produção. Ah, mas a minha entrega é semanal, então eu preciso ter o quê? Toda semana eu preciso ter uma das minhas unidades de produção já no ponto de colheita. Ficou claro? Vou entender o silêncio como um sim. Beleza. Então, agora eu preciso de outros pontos, né, para mim fazer as determinações. Então, o período de limpeza, eu tempo em semanas, né, ou dias, aí depende do parâmetro que você está usando, para a limpeza da área, certo? Vamos chamar de PL. PM é o período de produção de mudas, dias ou semana, né? Que eu estou falando aqui de culturas com transplantio de mudas, né? Então, da semeadura até a muda estar no ponto para ser realizado o transplante. O período de ocupação. Então, o período de ocupação vai ser o quê, pessoal? É o ciclo da cultura, mais o período de limpeza, menos o período de produção de mudas. Por isso que é preciso prestar atenção o quê? Se você está utilizando sua frequência diária, semanal, quinzenal, mensal, depois você vai fazer os cálculos tudo com base nesses períodos, tá bom? Então, o período de ocupação, né? Ou seja, a minha unidade de produção vai ficar ocupada quantos dias, quantas semanas? É o ciclo da cultura, mais o período de limpeza, menos o período de produção de mudas. Ok? O período de colheita, de acordo com a frequência, para cada unidade de produção, já que a colheita aqui é feita o quê? Uma única vez. Certo? E aqui é o mais importante. Intervalo de semeadura e plantio, né? O IS. Intervalo entre uma semeadura e outra. Então, eu vou ter que preparar as bandejas para fazer as mudas quando? O intervalo de semeadura vai ser igual ao período de colheita. Se você faz a colheita semanalmente, a cada 7 dias você tem que fazer também, né, a semeadura. O intervalo da semeadura é igual ao período de colheita. Ok? E aqui eu consigo também determinar o número de unidades de produção que eu vou precisar, né, para fazer, para me ter a quantidade. Desculpa, gente. O número de unidades de produção para atender a demanda, né? Então, NP vai ser igual ao PO. O que é PO? Período de ocupação dividido pelo intervalo de semeadura. Isso vai me dar o número de unidades de produção. Desculpa. A área mínima total necessária, né? Vai ser o número de unidades de produção vezes a área da unidade de produção.
Então, só multiplicar a área. Então, eu consigo determinar qual a área mínima necessária. Então, pessoal, antes de iniciar a produção, eu já consigo determinar qual o tamanho dos canteiros, por exemplo, que eu vou precisar, né? E de quantos canteiros eu vou precisar só fazendo esses cálculos, tá bom? Depois, número de safras ao ano, né? Eu posso dividir o período de ocupação, né? Divido 52 semanas pelo período de ocupação, que vai me dar o número de safras ao ano que eu vou conseguir fazer dentro de cada unidade de produção. Ficou confuso, pessoal? Ou não? Suave. Tranquilo, Haroldo? Suave? Beleza. Então, vamos lá. Então, agora vamos pensar para culturas em que eu tenho a produção da cultura com transplantio de mudas, mais a colheita é contínua. Eu não vou fazer colheita única, né? Por exemplo, pimentão, tomate, jiló, berinjela, são culturas em que, né, eu vou colhendo e ainda vou ter frutos em formação. Então, eu faço a colheita mais de uma vez, tá? Então, chamados aí, alguns autores colocam como semi-perenes, né? Então, são culturas que têm um período de colheita maior. O que vai alterar? A frequência, demanda, margem de segurança, demanda bruta, pessoal, produtividade, né? E o ciclo da cultura continuam os mesmos parâmetros que eu determinei lá, né? O transplantio, para as culturas de transplantio com colheita única. Então, aqui também eu vou determinar a frequência, a minha demanda, a margem de segurança, a mesma questão, né? De 5% a 20%, né? A demanda bruta, que é a demanda mais a margem de segurança, a produtividade e o ciclo da cultura, tá? O que vai alterar aqui, pessoal, é a área da unidade de produção. Até deixei marcado em vermelho, né? Eu tenho a área ocupada por planta. Da mesma forma também eu vou colocar de 10% a 30% em questão de espaçamento carreador, tá? Aqui, ó, importante, deverão ser mantidas 2 áreas em produção. A cada semana deve-se colher em cada uma delas, em média, a metade da necessidade de produção semanal. Pensando que, então, você vai ter 2 unidades de produção em que você vai estar realizando colheitas intercaladas, tá? A fim de atender a sua demanda. Então, como que eu vou determinar a unidade a área da unidade de produção aqui? Então, ela vai ser metade da demanda bruta vezes o PC, né? Que é o período de colheita, dividido por P, que é a produtividade. Ok? Aí eu vou ter também, né, o período de limpeza, continua o mesmo, produção de mudas, PM o mesmo, o período de ocupação também vai ser o ciclo da cultura, mais o período de limpeza, menos o período de produção de mudas. O período de colheita, de acordo com a frequência para cada unidade de produção, que foi o que eu falei aqui agora, né? E o intervalo de semeadura agora é o quê? Como você vai ter, né, que produzir mudas, né? E assim que você transplantar essas mudas, você ainda não vai ter encerrado a colheita na outra unidade de produção. O intervalo de uma semeadura e outra vai ser o quê? A metade do período de colheita. Então, vamos supor que você plantou o tomate e você vai colher com ele lá 90 dias fazendo colheita. Então, a cada 45 dias, você tem que fazer a semeadura para poder manter o escalonamento, para poder ter aquela demanda, né, atendida do pedido. Ok? Eu estou achando que vai surgir dúvida na hora de fazer os cálculos, né? Mas aí que é bom. Número de unidades de produção é o mesmo, né? Período de ocupação dividido pelo intervalo de semeadura. A área mínima também, né? O número de unidades de produção vezes a área da unidade de produção. E número de safras ao ano também continua 52 semanas, dividido pelo período de ocupação. Ok? Então, aqui alterou a fórmula do intervalo de semeadura e a área da unidade de produção. Ok? E agora, né, vamos pensar em culturas em que
A semeadura é feita de forma direta e a colheita é única. Então, cenoura, beterraba, rabanete são exemplos de culturas onde eu faço a semeadura direta, não tenho produção de mudas, né? E a colheita é feita uma vez só. O que vai alterar? Aqui, pessoal, não vou ficar repetindo de novo, é a mesma coisa, né? Frequência, demanda, mais segurança, demanda bruta, a produtividade e o ciclo da cultura, certo? E aqui a área da unidade de produção, então vocês estão vendo que sempre vai alterar quando eu mudo, né, a questão de características de propagação e colheita, a área da unidade de produção. Então, a área da unidade de produção aqui vai ser a demanda bruta, DB, né, dividido pela produtividade. Muito cuidado, pessoal, na hora que vocês forem fazer os cálculos do exercício, com as unidades, tá? Fiquem atentos com isso aí, tá bom? Então, aí aqui eu vou determinar a área da unidade de produção, lembrando que a área da unidade de produção, eu vou utilizar a demanda bruta, pessoal, porque é aquela demanda que eu preciso para entregar semanalmente, né? Ou diária, ou quinzenalmente, mensalmente, que vai depender do mercado, tá bom? Aí aqui o período de limpeza eu continuo também, vou determinar quanto tempo, né, eu preciso para a limpeza da área. Aí o período de ocupação agora é o ciclo da cultura mais o período de limpeza. Eu não tenho aqui que tirar a parte de produção de mudas, porque eu não tenho produção de mudas, né? Semeadura direta, tá bom? Período de colheita também vai ser de acordo com a frequência, né? E o intervalo de semeadura aqui vai ser igual ao período de colheita, tá bom? E, para fechar, número de unidades de produção, área mínima total, também vão continuar do mesmo, as mesmas fórmulas, e o número de safras por ano também. Tá ok? Alguma pergunta ou dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, vou parar a gravação aqui.